E aí, criatura, beleza? Como você sabe, aqui pelo YouTube, toda quarta-feira às 18 horas, aula nova sobre língua portuguesa. E hoje, acentuação gráfica, regras especiais, regra de número 6. Uma regra que se manteve com a nova ortografia de 2008, mas que teve alteração. Vou falar para você como era e como ficou, beleza? Olha só, por favor. Quando eu falo de ditongo aberto, seguido ou não por S, eu me refiro a essas construções. Ei, el, oi. E por que essas três construções? Por que esses três ditongos? Porque são esses três ditongos que podem ser abertos ou fechados. E o acento gráfico serve para diferenciar um do outro. Aqui, por exemplo, eu posso falar ei, não é? De ideia, ou ei, você, ei, fechado. El, de chapéu, ou eu, pronome. Oi, de herói, ou oi, tudo bem? Oi, fechado. São esses os três que podem ser abertos ou fechados. Esses três aí. Até porque, algumas vezes, essa diferenciação é fundamental. Se você for parar para pensar em relação à pronúncia, a única diferença entre céu, o céu estrelado, e seu, o pronome, é que aqui o ditongo é aberto e aqui o ditongo é fechado. Essa é a única diferença entre céu e seu. Aqui o ditongo é aberto e aqui o ditongo é fechado. Optou-se então, e essa é a regra, por acentuar graficamente os ditongos abertos. Estejam eles seguidos por S ou não. Ou seja, se fosse céus, o acento seria mantido. Ditongo aberto, seguido ou não por S, tem acento gráfico, para se diferenciar do ditongo fechado. É essa a regra. É interessante você entender também o seguinte, eles poderiam ter feito diferente, né? Eles poderiam ter mantido o acento gráfico no fechado e tirado o acento gráfico do aberto. Mas por que a lógica não é essa então? Por causa de um assunto do qual já conversamos demais aqui. É que as regras foram pensadas para que o acento gráfico aparecesse o mínimo possível. E a quantidade de ditongos fechados é muito maior do que a quantidade de ditongos abertos. E eu falo muito maior nem em relação ao número de palavras, não. Em relação ao uso dessas palavras na frase mesmo. Ditongo fechado, só pronomes são muitos. Eu, teu, seu. São muitos pronomes que têm o ditongo fechado. Então, já que as regras são pensadas para que a minoria tenha o acento gráfico, são acentuados graficamente os ditongos abertos, e não os fechados. Os abertos, e não os fechados. É por isso que acentuava-se graficamente ideia, chapéu, herói, heróico, mas aí houve uma exceção. A ortografia de 2008 criou uma exceção. Qual é a exceção? Não se acentuam mais graficamente os ditongos abertos em posição paroxítona. Aqui, por exemplo, ó, a posição paroxítona é a segunda sílaba de trás para frente, né? É a penúltima. Opa! Posição oxítona, posição paroxítona. Essa é uma palavra paroxítona. A sílaba tônica é a segunda de trás para frente. Perdeu o acento gráfico. Ideia, assembleia, mocreia perderam o acento gráfico. Por quê, professor? Porque o acento é pensado só em situações em que ele é indispensável. E nesse caso, não existe a pronúncia ideia, com ele fechado. Ideia. Ninguém fala assim. Todo mundo fala ideia. Não há a menor chance de esse ditongo ser fechado. E como ele já é aberto com certeza, o acento foi desnecessário. Então foi retirado. Aqui ele ficou, porque esse ditongo aberto está na última sílaba, posição oxítona. Chapéu, a regra ficou. Até para diferenciar chapéu de chapéu. Aqui também ficou, né? Posição oxítona. Até para diferenciar herói de heroi. Agora aqui saiu. Posição paroxítona, que é a segunda sílaba de trás para frente. Aqui não é usado mais não.
Até porque é muito difícil pronunciar isso aí de forma aberta. Ou melhor, de forma fechada. Heroico, heroico. Ninguém vai falar heroico. Aqui pronuncia-se mesmo de forma aberta. Heróico. Beleza? Então é isso, criatura. Como é que era a regra? Acentuavam-se graficamente todos os ditongos abertos. Ei, el, oi. Para quê? Para diferenciá-los das formas fechadas. Para que eles fossem diferenciados das formas fechadas. A nova ortografia, aquela de 2008, propôs uma exceção. Não se acentuam mais graficamente esses ditongos abertos em posição paroxítona. Beleza? Anotou aí? Um abraço, tá? E até a próxima.